Semana passada nós fomos até a pergunta 276. Aquele que foi grande na terra e se encontra inferiorizado entre os espíritos, experimenta isso com humilhação? Ele passa por essa situação? Vamos, por exemplo, alguém que foi grande na terra, Ricardo, olha como ele foi grande na terra. Levanta aí, Ricardo. Levanta, olha o tamanho da peça, olha a figura. Ricardo foi grande na terra, chega do lado de lá, fica pequenininho assim, ele se sente humilhado? É esse o sentido da pergunta de Kardec? É ou não? Não. Ah, que bom. Ano novo, todo mundo acordado. Obrigado, Ricardo. Kardec se refere a uma outra grandeza. Que grandeza seria, Nil? Espera aí que a Alice vai chegar com você. Espera aí, Vilinha. Fala, Nil. Ser um coronel no quartel. No quartel? Coronel. Ele vai humilhar talvez o subordinado deles. Essa grandeza que ele está se referindo? De um posto? Eu acredito que sim. Que outro tipo de exemplo você podia dar? Um presidente mal... Um presidente, um político, isso, um empresário, uma pessoa importante, um grande artista, uma pessoa que está na fama, no hall da popularidade, não é? Então, essas pessoas que estiveram em situações de elevação social, cultural, intelectual, quando chegam do lado de lá e se encontra inferiorizado entre os espíritos, isso é uma coisa interessante, não é? Por quê? Porque nós aprendemos que o nosso status terreno geralmente nos conduz a uma posição totalmente invertida do outro lado. Geralmente. Não é uma regra. Mas como as pessoas são invigilantes, como as pessoas se esquecem de qual é a verdade, toda a grandeza humana propicia àquele indivíduo o excesso, a conduta desajustada, o que faz com que no plano espiritual ele se coloque abaixo de muitos daqueles que antes na terra o estavam servindo. Então a pergunta de Kardec é essa. Até porque nós estamos vindo das perguntas anteriores falando sobre essas alterações de méritos, de espíritos superiores, de espíritos inferiores. Então Kardec pergunta: aquele que foi grande na terra e se encontra inferiorizado entre os espíritos, experimenta com isso humilhação? O que você acha, Silvia? Espera chegar ao microfone. E aí o Gaspar também tem tempo de colocar a Silvia ali, ó. Senta aí, Alice. Isso. Eu acredito que sim. Porque muitas vezes o espírito ele se acha tão bom na terra, acima de qualquer pessoa, e chega do outro lado, ele não é nada disso. Uma pessoa muito mais humilde, um servidor dele, um empregado, espiritualmente é muito mais elevado. E isso, por que faz com que ele se sinta humilhado? Porque ele ainda não se elevou. Não apenas fez a besteira de morrer, não é? Ele morreu e continua do mesmo jeito do lado de lá. Continua se achando importante, o superior. E isto faz com que, ao chegar do lado de lá, ele que estava esperando o tapete, os clarins, as trombetas, o comitê de recepção, vai encontrar o que o espírito Lúcio mostra no livro Esculpindo o Próprio Destino. Porque o livro Esculpindo o Próprio Destino conta a história, entre muitas que estão ali, de um político que desencarna. E como é que ele se vê do lado de lá. Esta é uma experiência dolorosa, não só para políticos, mas para todas as pessoas que carregam consigo orgulho, o egoísmo. O ego orgulhoso é terrível, porque ele produz armadilhas das quais o espírito é a vítima.
ele mesmo produz para ele próprio sofrer. Então, vamos ver a resposta, porque eu acho que todos vocês compreendem aquilo que a Silvia também disse. E se alguém não estiver assim, de acordo, poderá fazer pergunta, ponderar a respeito. A pergunta é a 276. Aquele que foi grande na terra e se encontra inferiorizado entre os espíritos, experimenta com isso humilhação? Resposta: frequentemente, muito grande. Sobretudo se era orgulhoso e invejoso. E é por isso que ele sofre do lado de lá. Se ele é orgulhoso e invejoso, a única coisa que ele não quer ver é ele abaixo de muitos outros. Quem leu o livro Voltei aqui, levanta a mão. Só isso? Eu falo tanto desse livro aqui. A Federação Espírita Brasileira vai ter que me pagar royalties de tanto que eu falo do Voltei. Eu não vou aceitar, tá bom? Não estou pedindo não, porque eu devolvo. Mas de tanto que a gente divulga o Voltei, só a meia dúzia é que leu. Mas vocês leiam este livro, por quê? O irmão Jacó, ele está numa situação assim, ele era espírita, esses são os piores, viu? Eu era espírita, eu ia no centro espírita, então é melhor você calar a boca, não conta para ninguém depois que você morrer, porque pelo menos vão dizer assim, coitadinho, não entendia nada, ele deu essa cabeçada porque não sabia o que ele fazia. Você fala, eu era espírita, meu Deus do céu, e como é que você fez essas coisas? Fica quieto. Os caras de lá vão saber, mas é melhor você não falar. Mas o irmão Jacó, que era espírita, que era da Federação Espírita Brasileira, trabalhava com a caridade, conversava com os espíritos nas reuniões mediúnicas, morreu. Aí chega do lado de lá, muito bem, está todo mundo bem, ele vai com a filha, com o irmão Andrade, com o Dr. Bezerra, para esperar o traslado para o outro destino. Veja, ele não precisou passar pelo umbral, pelo menos isso serviu. Já tinha uma vibração diferente, não precisava passar por ambientes escuros, tenebrosos. Quer dizer, talvez até precisasse, mas ele conseguiu vencer em si mesmo essa ligação com a inferioridade, pelas coisas nobres que ele viveu, que ele aprendeu, que ele vibrava. Só que tinha um problema. Ele tinha tido um problema com a CPFL. Não tinha pago a conta e cortaram a energia elétrica e ele não tinha luzinha nenhuma. Ele estava todinho apagado. No primeiro momento ele nem prestou muita atenção nisso, mas quando ele começou a se ver e ver os espíritos ao lado dele, que chegavam até ele com uma claridade, e ele olhava para si, cadê a minha? E tentava, procurava. Aí quando ele chegou na praia, de onde todos os que tinham desencarnado naquele dia seriam levados por uma comissão, entre as quais estava o Dr. Bezerra, havia outros 14 indivíduos desencarnados no mesmo dia, que estavam esperando para serem levados. Mas todos esses 14 indivíduos estavam todos assim meio zumbizíticos. Eles não sabiam o que tinha acontecido, ainda estavam meio hipnotizados, ainda estavam lá sofrendo. Os espíritos que estavam com eles os estavam ajudando a equilibrá-los, porque o único lúcido era o irmão Jacó. Só eu que me salvei. Os outros 14, tudo debilóide aí, vai levar um tempão para eles se levantarem. E então, nós não vamos sair nessa caravana? Aí ele é informado que eles estão esperando a chegada da última passageira. Uma última pessoa estava em processo de desencarnação e ela seria trazida também para ir junto com o grupo. Tá bom. Por enquanto eu estou por cima da carne seca, só eu que estou aqui equilibrado, estou entendendo o que aconteceu comigo. Os outros estão todos meio zumbis, tudo meio hipnotizado, ninguém sabe direito, parece tudo meio pinel, tudo meio doido. Louco manso, mas louco. Aí daqui a pouco chega um cortejo de espíritos trazendo um espírito de uma velhinha, toda cheia de luzinha. Para quê? O santo espírita
Nesse momento começa, quem que é essa? Quem é essa mulher que está vindo aqui me desbancar? Né? Não é assim que ele fala, mas é isso que ele sente. Deve ter sido alguma mulher importante, alguma pessoa que era de algum centro espírita, devia ser presidente de alguma federação espírita, para ter mais luz do que eu, que não tenho nenhuma. E ele fica tão indignado que a filha dele, que o tinha recolhido na desencarnação, tem que lhe dar um beliscão perispiritual. Papai! Não é bem um beliscão, mas é um presta atenção. Porque a mente do homem, por orgulho, ele era um empresário famoso, uma pessoa de renome, uma pessoa importante, uma pessoa trabalhadora na doutrina espírita. Como é que ele não tinha luz? E chegou uma velha, que chegou ali para acabar com a festa dele, toda luminosa. Essa reação é a mesma produzida pelo orgulho numa pessoa que a princípio tinha conhecimentos, tinha noções espirituais. Achava-se que era uma pessoa boa, porque tinha feito boas coisas, não tinha feito mal para os outros, mas não tinha combatido o seu ego orgulhoso. Como boa parte de nós espíritas não estamos combatendo. E então nos melindramos. Quando chegamos no centro espírita e alguém sentou na minha cadeira. Vocês podem notar, toda vez que vocês vêm aqui no estudo, a sua cadeira tem sempre que estar livre. Você sempre senta no mesmo lugar. Você sempre procura o mesmo ponto. E algumas pessoas, quando estão já indo há muitos anos no mesmo centro, no mesmo estudo, e chegam lá, já tem um gaiatinho que chegou ali pela primeira vez, pela segunda, e gostou daquele lugar e sentou. Chega a pessoa, minha cadeira já está ocupada. Quem é esse cara aí que está pensando que pode sentar na minha cadeira? Mas quem disse? Você comprou a cadeira, mesmo que você tivesse pago. Vê se tem o seu nome escrito na cadeira. Então, as reações de melindres, por não encontrar um lugar, por uma pessoa mais nova estar recebendo alguma atribuição para fazer alguma coisa, e essa pessoa não pôde, não foi chamada. Nós começamos a ver as doenças da alma borbulhando no íntimo das criaturas. Não importa que igreja elas vão. Boa parte ainda não se abriu para Jesus. Entra na igreja, mas Jesus não entra nele. E é exatamente o que está escrito aqui. Ele vai sofrer, vai se sentir envergonhado de forma muito grande, sobretudo se era orgulhoso e invejoso. Caso do irmão Jacó. E então ele quer saber, curioso como qualquer um, quem é aquela mulher tão especial que chegou toda coroada de luz? De que federação espírita ela veio? Não veio de nenhuma federação. Mas como é que ela está iluminada desse jeito? Porque o que ela fez na vida garantiu-lhe o privilégio de ser a construtora de sua própria luz. Mas o que ela foi? Ela foi professora de criança. O que a Ana Paula é. Então, Ana Paula, não se esqueça de mim lá quando você estiver desencarnada e eu estiver todo apagado, sem luz nenhuma. Viu? Aquela velhinha que viveu a vida, dando a sua vida para educar outras crianças, tinha conquistado uma luz por todo o amor que ela deu, por tudo aquilo que ela fez, e que agora a acompanhava. Não era religiosa, ela era mestra de crianças, mal paga, mal reconhecida, sobrecarregada, muitas vezes esquecida, desvalorizada por uma sociedade egoísta e mesquinha, que dá mais valor para o jogador perneta do que para quem vai modelar almas. E ela não desistiu, não desanimou.
ela foi em frente. Era esta mulher. E então ele sofre 2 vezes. Primeiro, quando vê a mulher chegando em uma condição muito melhor do que a dele. Muito. E aí então ele se equilibra, né? Ele fica com a filha dele lá apertando o torniquete. Olha, tudo que você pensar a gente escuta aqui, hein? Então, juízo. E o segundo momento é quando, depois de ter feito todo o trajeto, quando atravessam a ponte suspensa, uma ponte luminosa, como que moldada em arco-íris de cristal, e chegam do lado de lá, vencendo a diferenciação vibratória dos 2 níveis, começam a chegar os momentos em que os diversos membros da caravana iam sendo recebidos pelos entes queridos que os aguardavam. E em determinado ponto do caminho, eles estão olhando assim, admirados com a beleza do céu, e começam a ver umas aves diferentes que vêm voando no horizonte. E então o irmão Jacó diz assim: minha filha, olha aquilo, que coisa linda, eu nunca vi passarinho daquele jeito, mas nossa, olha só como eles são bonitos. E aí ela fala assim: não pai, não são passarinhos. Como não são passarinhos? Olha, eles estão voando. Espera mais um pouquinho, você vai ver. E então aquela revoada vem se aproximando, e a determinada distância ele começa a perceber que são crianças aladas. São crianças que estão vindo. E aí é a outra facada que ele leva no orgulho, porque eram crianças que vinham receber a professora. Era o momento dela deixar a caravana, e estes seres angelicais vinham dos diversos lugares em que estavam para lhe dar as boas-vindas. Como não sofrer se você é invejoso, se você é orgulhoso? E se já estava se achando muito? Como não sofrer? Mas, como não ser grato ao irmão Jacó, que lhe escreveu isso tudo, em prejuízo da sua reputação, com a autenticidade de um espírito nobre que conta as suas misérias? Como não agradecer-lhe por nos ter dado a chance de aprender com isto? Um cristianismo verdadeiro, um cristianismo autêntico, um cristianismo que não seja de fachada, que não seja de cerimônia. Por isso que eu me surpreendo da maioria não ter lido ainda. E aí nós vamos ver, mais adiante, como ele é aconselhado a fazer para construir a própria luz. Mais para frente, o livro Voltei, você está vendo aí na tela do computador. Nós sempre comentamos esse livro, comentamos alguns trechos nas outras semanas, e cada um aprende. Nós fizemos nas segundas-feiras uma sequência de palestras que foram do capítulo 17 até o fim do livro, falando sobre a cartilha da iluminação. Estão disponíveis quase todas essas palestras no nosso site, para as pessoas que queiram escutá-las. Nós lemos e comentamos do capítulo 17 para frente, e é muito, muito especial para ilustrar o que significa este sofrimento para o espírito que não se despojou do orgulho, do egoísmo enquanto estava na terra. Perguntas, dúvidas? Podem levantar a mão. Nenhuma? Vamos então para a questão seguinte. A questão 277. O soldado que depois da batalha reencontra seu general no mundo dos espíritos, reconhece-o ainda como seu superior? Ou seja, nenhum dos dois deu sorte, né?
a guerra lá acontecendo, aí o pobre do soldado leva um tirão e chega lá, está o generalzão lá, todo capenga, junto com ele. Os dois foram para o outro lado, e então, pergunta Kardec, o soldado, que é soldado, não é? Portanto, um posto muito inferior ao do general. Quando reencontra seu general no mundo dos espíritos, o reconhece ainda como seu superior? O que vocês acham? Levanta a mão quem tiver alguma opinião para Alice poder levar o microfone. Ninguém acha nada. Mostra aí, Gaspar. Ninguém quer levantar a mão. Vai lá. Terezinha está se reunindo, está se munindo de coragem. Quando ele fala assim que reencontra o general, quer dizer que os dois estão no mesmo patamar, então. No mundo espiritual. Se não no mesmo patamar, no mesmo lugar. Então. E aí... no mesmo ambiente, porque para estarem no mesmo, se encontrando, não dá para um já ser um espírito superior e o outro estar no umbral. Então, aí já está a resposta, né? Que um é superior ao outro, de jeito nenhum. Mas veja só, não é por uma questão geográfica. Né? Se eles se encontraram espiritualmente no mesmo ambiente lá, na espiritualidade, então, por exemplo, nosso lar mostra, né? Quando a mãe de André Luiz vem de um plano superior para falar com ele, que ele não havia, inclusive. Então... Mas, por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação. Você desencarna, não vou por você não, porque eu não quero que você desencarne, mas uma pessoa desencarna e encontra do lado de lá, no mesmo ambiente, uma pessoa que ela admirava muito na Terra, na mesma época, na mesma faixa de período em que ambas viveram. Não é um astro do rock, não é uma beldade da TV, mas alguém que você leu a respeito, você teve contatos com pessoas que conheceram e você admirou. Então, a pergunta que ele está fazendo é esta. O fato de ambos estarem no mesmo ambiente vai fazer essa pessoa sentir-se assim, vamos dizer, submissa à outra, porque a admirava quando estava no mundo? Vamos supor, morreu o fã daquele Beatle lá que foi assassinado, John Lennon. E ele chega lá e encontra o John Lennon no mesmo lugar. Ele era o fã, ele corria atrás do John Lennon, dá um autógrafo para mim. Do lado de lá, ele vai querer também um autógrafo do John Lennon, vai haver essa relação de subalternidade, de submissão, que você tinha quando estava na Terra, porque, nossa, existem admirações que nos fazem ficar intimidados na presença dessas pessoas, que você sonha encontrar, que você sonha conhecer, não é? Você admira muito. Qualquer um de nós, por exemplo, ficaria até assim, sem saber o que falar, se encontrasse com o Oscar Niemeyer, por exemplo. Você vai numa festa, sem saber, e lá está o Oscar Niemeyer, vivo ainda. Porque se estiver desencarnado, você também foge da festa, porque é festa mal assombrada. Ele ainda está vivo lá, nossa, você não sabe nem o que falar para o homem. Oh, vai dizer, nossa, como eu admiro Brasília. Ih, meu Deus, não tem outra coisa para falar, não. Você só pensa que ele só fez Brasília. Aí você vai descobrir que você é ignorante, você não sabe nem o que outras coisas ele fez. Você não sabe se ele é engenheiro, se ele é arquiteto, não sabe qual a diferença de arquiteto e de engenheiro. Ou seja, existe uma tal distância no mundo físico que às vezes nós nos sentimos intimidados. Você encontra com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Não é? Oh, você que trabalha na justiça encontra com o presidente do seu tribunal. Oh, na hora de estar lá, desencarnar os dois, você já, ai, excelência. Será que no umbral a gente vai chamar outro de excelência? Excelência, é uma honra estar aqui com o senhor. Não, isso é uma coisa que é a pergunta que ele está dizendo. Será que o soldado vai ter a inclinação de fazer continência, de prestar continência para o general por uma
submissão como ele tinha quando estava na terra. Então, nós poderemos então trabalhar esta ideia. O que vocês acham? Patrícia, depois vem aqui, da Patrícia, Alice, vem aqui para Norlinda. Fala, Patrícia. Eu acredito que não, porque... Fala mais alto, você está com o microfone. O povo lá da internet não está nem escutando. Caiu o sinal do som, a gente não está ouvindo, a menina só está assim, ó. Fala, Patrícia. Eu acredito que não, porque do lado de lá tudo se revela o que é mais importante, o que é mais valoroso, que é a parte espiritual, os valores, princípios morais e tudo Sim. mais. E não o status, o título de que ele tinha aqui quando encarnado. Agora aqui para Norlinda. Vai lá. Espera aí, Norlinda, você não acha nada enquanto não chegar o microfone. Eu tô com ela, porque acho que é isso também. Vai chegar lá, aquele de general, né? Eu acho que ele não vai fazer a continência, porque eles estão na mesma sintonia, se estiver ali no mesmo local, né? Agora, ele vai ver a parte moral, se ele foi, né, um bom, que ele foi, né? Eu acho que o que vale ali é a parte moral. Isso é o que vocês leram como resposta, tá bem? Vamos ser bem honestos, né? Deu tempo de ler, porque são só uma frase, né? Dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 palavras, tudo bem. Então, dentro do que os espíritos respondem, vocês estão respondendo adequadamente. Mas vamos colocar as coisas de uma forma. Quando nós desencarnamos, às vezes leva tempo para a gente perceber que já morreu. Vocês lembram do filme Ghost, não lembram? Quem assistiu o filme Ghost? Quer ver todo mundo levantar a mão? Todo mundo. Ninguém leu o livro Voltei, mas o Ghost todo mundo assistiu. Ainda bem. É mais fácil, né, Fábio? Não precisa ler, é só sentar lá e ficar... Todo mundo assistiu o Ghost. E você lembra que quando ele levou o tiro no beco, o que aconteceu com ele? Ele saiu correndo atrás do ladrão. E ele só descobre que ele não é mais ele quando ele volta, esbaforido, para perto do corpo, e ele vê ele com a mulher chorando. E ele fica embasbacado, ele não sabe como que ele interpreta aquilo. Então, o primeiro momento, ele saiu em resposta como qualquer pessoa quer ir atrás do bandido, afugentá-lo. Só depois é que ele percebe que aconteceu uma coisa com o corpo físico. O que saiu correndo foi o perispírito. E aí o cara chama a ambulância e ele vai dentro da ambulância com o corpo. E ele fica no hospital, vendo o corpo dele, o que vai acontecer com ele. E lá no hospital ele encontra outros que estão lá também. É como se ele passasse por um processo de desdobramento. Espera aí, fala aí, Ulisses. É como o quê? Como se fosse o processo que a pessoa passa no desdobramento astral, que ele mesmo está vendo o corpo dele na cama ou num leito de um hospital, ele vê tudo ao redor, mas ele não consegue... é como se ele ultrapassasse lá e não tivesse contato direto com aquela matéria. Mas ele Só que vendo o desdobramento que o Ulisses está referindo... todo local, mas ele não consegue... Ele atravessa até uma parede, porque não tem mais a matéria física, mas ele vê tudo nítido ao local, ao lugar. O desdobramento que o Ulisses está falando acontece quando o indivíduo está encarnado. Acontece com qualquer um de nós, é possível sair do corpo. Mas no caso do filme, não era um desdobramento, já era... né? Uma separação definitiva. Então, esta capacidade de ele estar do lado de lá, se sentindo vivo, para ele é nova. Então ele vai para o hospital, ele se sente mal quando alguém cruza com ele. Essa cena o irmão Jacó conta no livro Voltei. Também. Ele está do lado do corpo. O corpo está coberto por um pano. E ele não sabe ainda o que aconteceu.
está lá dentro assistindo a recuperação de um outro que está na mesa de cirúrgica e vê umas luzinhas que vêm assim, e aí ele vê o espírito sendo levado pelas luzinhas e o cara morreu. Aí senta um velho, um espírito, que também estava lá no hospital. Qual foi o problema aí? Que problema? Aí o velho levanta, vai na maca onde está o corpo coberto, põe o cabeção dentro assim, por dentro, passa com o rosto pela coberta. Foi um tiro. E quando eles estão conversando, levanta vem um enfermeiro que pega a maca, e aí o ator, né, o espírito, quando ele vê a maca, vem vindo na direção dele assim, e a maca passa por ele, e aí ele começa, é um japonesão meio maçudo, e então ele começa a ver o japonês chegando assim, e ele passa pelo japonês, e a câmera mostra o olho, o cérebro, as veias, tudo assim, até ele sair do japonês de novo. Ele sai, ai meu Deus, que impacto. Ele não está acostumado com isso, é uma outra realidade. Aquilo foi o quê? Foi uma surpresa para a sua mente. A mente está funcionando na tridimensão em que 2 corpos sólidos não podem ocupar no espaço ao mesmo tempo o mesmo lugar. Então, enquanto o japonês estava vindo e ele não tinha para onde ir, ele estava pensando como encarnado. Quando o japonês, o enfermeiro, passa por ele, aí é que ele se dá conta de que eles estão em dimensões diferentes. São realidades distintas. Então, não é difícil que no primeiro momento, no fragor da batalha, ao se encontrarem, muitas vezes até sem entender o que está acontecendo, eles possam ainda guardar uma noção de hierarquização. Eles possam. Os livros espíritas, André Luiz relata muito isto. Entre a Terra e o Céu conta o caso de um velhinho que está obsedando a família da sua amada, que agora é neta dele, e que ele vive no tempo da Guerra do Paraguai. Está lá, esperando o general, falando dos seus superiores. Ele está vivendo mais de 100 anos depois da guerra ter terminado, aquela mesma experiência. E ele se apresenta fisicamente como soldado, aquele soldado velho e tudo. Então, naturalmente que neste período em que as coisas não estão nítidas para a mente do espírito desencarnado, ele pode guardar certa ligação com aqueles princípios que ele viveu na Terra. Mas, se ambos os espíritos desencarnados estão já conscientes do que são, do lado de lá, certamente que na medida em que vão se ver ambos nas condições precárias em que se encontram, vão saber identificar que não é porque o cara era general que ele está muito melhor do que o pé rapado do soldado. Entre a terra e o céu. O Andrezinho colocou para você ver aí em casa a cena a que me refiro, do velhinho que está vivendo no tempo da Guerra do Paraguai, no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz e Chico Xavier. E você observa que no plano espiritual ele ainda está visualmente como um velho soldado que morreu envenenado numa luta por uma mulher lá no Paraguai. E ele está buscando a mulher amada, a Lola Ibahuri. Obrigado, André. Agora, quando o espírito começa então a ter noções mais claras, é mais fácil perceber que se nós dois estamos no mesmo brejo, né? Você pode ser sanguessuga, eu posso ser minhoca, mas a gente é anelídeo, né? Eric, fala.
Isso, André, isso ocorre mais, esse tipo de submissão de general para soldado. Você fez o curso na mesma fonoaudióloga que a Patrícia? Foi lá na mesma fonoaudióloga? Pelo amor de Deus, olha o seu tamanho, cara. Nas esferas inferiores. Melhorou. Isso ocorre bastante, esse tipo de submissão de general e soldado, né? Estou fazendo uma pergunta, e no livro A Força da Bondade, quando Fúvia estava aprisionada junto com o imperador, tinha um soldado, tinha vários soldados que não deixavam ele sair antes de Zacarias ir buscar ela, isso, aquilo, né? E tinha uma hierarquia que parecia até que era de vida para depois eles estarem desencarnados, né? Os soldados que estavam cuidando do aprisionamento de Fúvia com o imperador. Não tinha nenhum imperador lá. Não, com Pilatos, desculpa. Pilatos não era imperador. Eu sei. Eu volto da aula de história. Mas se você observar nessa cena que você está falando, o Eric está se recordando do livro que dá continuidade ao O Amor Jamais Te Esquece, A Força da Bondade. E que nesse livro, estes espíritos que estavam muito envolvidos com o mal que haviam praticado, eram perseguidos pelas suas vítimas. E há ali então uma construção de um cárcere onde os três estão metidos, a Fúvia, Pilatos e mais alguém que está lá com eles. Eles estão sendo, inclusive, torturados. Mas a hierarquia a que ele está se referindo não é a hierarquia que havia na superfície. Porque na superfície, Pilatos era o governador romano. Lá ele era um simples preso. A hierarquia que ali está valendo, que é a que vale nas regiões umbralinas, e é a hierarquia da maldade, da perversidade. Os espíritos mais violentos são aqueles que comandam os menos violentos, que por sua vamos dizer, condição de amedrontados, se submetem. E você observa bem isso quando há um momento em que o sávio está lá também, tomando conta de uma choupana. Ele era um soldado, ele havia feito o veneno chegar até Zacarias, havia sido amante da Fúvia, havia sido assassinado pela Fúvia, com veneno também. Mas quando estava no plano espiritual, na região umbralina, o mundo espiritual, os espíritos amigos conseguem trazê-lo para uma situação um pouco melhor. E ali eles colocam um pequeno ambiente para recolher, servindo como ponto de apoio para trazerem os que estavam enfiados no lodo, naquelas cavernas ali, como punidos, vamos dizer assim. Então você observa que ninguém estava cultuando o governador todo-poderoso. Quem estava exercendo a vingança eram espíritos terríveis, que tinham ódio dele, que desejavam continuar a fazê-lo sofrer. Então, o processo de hierarquia aí não tem nada a ver com o que havia na Terra. É exatamente o medo que se impõe. E isso é muito comum. Nas reuniões mediúnicas das casas espíritas, quando as entidades se manifestam através de médiuns, nas chamadas reuniões de desobsessão, é muito comum trazerem espíritos que dizem assim: eu estava lá sim, atrapalhando a vida do cara, mas eu só estava lá porque me mandaram. Vocês me pegaram, mas eu sou café pequeno. Eu só sou o coitadinho. E eu fico lá porque se eu não fizer o que o homem me manda, eu sofro, ele me bate. E eu não quero sair daqui, porque se eu sair daqui, eles me pegam de novo. Então, há todo um mecanismo em que a perversidade controla. É como um presídio, gente.
Quem já visitou presídio, quem sabe como funciona o esquema interno das células, sabe que os que mandam mais são os mais violentos. Não é o filósofo. Não, vamos ouvir agora o senhor Sócrates de Souza, o filósofo aqui da cadeia, ele vai nos dar uma aula de filosofia. Todo mundo vai obedecê-lo. Não, o pior é o que dirige, é o que estupra, é o que bate, é o que manda matar, e que por causa disso todo mundo fica na dele. É o mesmo sistema. Então, não há nenhuma similitude entre a relação de subordinação que havia na terra com relação àqueles que agora do lado de lá estão se valendo da sua agressividade para manter essa superioridade pelo medo, tá bem? Mais alguma dúvida sobre o que nós estamos comentando? Perguntas? Vamos então agora para a resposta da pergunta 277. O soldado que depois da batalha reencontra seu general no mundo dos espíritos, reconhece-o ainda por seu superior? Resposta: o título não é nada. A superioridade real é tudo. Esta é uma resposta que tem exatamente a dimensão da compreensão quando o espírito atinge o grau de entendimento da sua situação e da situação do ambiente onde ele está. Quando o irmão Jacó, como eu contei semana passada, deixa a escolinha da iluminação e vem à terra para ir naquele boteco, lembra que eu falei semana passada? O espírito que está lá obsedando o bêbado olha para ele e fala o que para ele? Fala o que para ele? Fala o que para ele? Cadê a sua luz, Jacó? O Espírito identifica Jacó como aquele que estava na casa espírita, encarnado, conversando com ele através de um médium, mas que agora, do outro lado da vida, os dois estão no mesmo nível. Então o Espírito fala para ele: Jacó, cadê a sua luz, Jacó? Onde está ela? Ou seja, não há superioridade. E o que os espíritos que estão orientando Jacó a fazer nesse momento, dizem a ele: você agora, se você está com o livro aberto aí em uma das suas 2.345 páginas ou abas aqui, Ana Paula, o Voltei, abre para mim o Voltei. Vai naquela parte onde está está lá na frente. Ele já foi na escola da iluminação. Vai lá, escola da iluminação. Mais para frente um pouco. Ensinamento inesperado. Isso aí. Ensinamento inesperado. Está lá na frente. Depois da escola da iluminação. Volta. Se você passar desse jeito, nem você encontra. Nem o irmão Jacó vai encontrar. Isso. Experimentação. Vai para baixo. Vai um pouco mais para baixo. Pode subir um pouquinho. Vai, volta. Vai, mais para cima um pouco. O orientador, o irmão Jacó está lá na escolinha da iluminação e está falando assim: olha, eu tenho umas horas vagas aqui e eu estava querendo ir lá na terra para retomar o trabalho que eu fazia antes, junto das entidades obsessoras. Então eu tinha vontade de aproveitar as minhas horas vagas colocando em prática os ensinamentos que eu tenho recebido. Aí, o orientador a quem ele apresentou este plano, aprovou-o com evidente satisfação, mas considerou que nós deveríamos ir na companhia de alguém mais apto do que nós, de modo a não perdermos a semeadura. Indagou sobre as particularidades do empreendimento, e depois de ouvir-me e ouvir o meu colega, quanto ao que nós dois intentávamos efetuar, eu comentei
qual era o meu desejo. Durante muito tempo, eu havia lutado com um perigoso obsessor de um alcoólatra inveterado, quando eu estava na Terra. Eu falava com ele nas reuniões mediúnicas, ele era trazido e ele voltava para obsedar o próprio do infeliz do bêbado. Não conseguira demovê-lo, renová-lo. Gostaria então, diz Jacó, de observar o caso in loco, lá pessoalmente. E com as preocupações a que me compelisse, eu iria extrair certa amostra do serviço maior que me aguardava. Eu ia ver o que estava me esperando nesse trabalho de me iluminar. O diretor, então, depois de me ouvir com paciência, não apresentou qualquer embargo ao meu pedido, recomendando em seguida que o irmão Ornelas nos acompanhasse, já que ele era veterano em trabalhos dessa espécie. Em breve, achávamos-nos na cidade à noitinha. O companheiro que nos seguia de perto explicou que inúmeros irmãos de outros círculos, impossibilitados por longos decênios de retomar o corpo terreno, se dedicam a tarefas obscuras e sacrificiais entre almas endurecidas. Então o irmão Jacó começa a ouvir o companheiro Ornelas. E ele está dizendo que há como o próprio irmão Jacó e como o amigo dele que vieram à Terra, inúmeros espíritos que ainda não reencarnaram e que estão tentando ajudar outros nesses ambientes escuros, anonimamente. E se dedicam, essas entidades, a tarefas obscuras e sacrificiais entre almas endurecidas ou sofredoras, a fim de conquistarem, pela abnegação e pelo heroísmo silencioso, a irradiação luminosa que lhes falta. Vastos anos gastam no esforço de renúncia, adquirindo humildade no trato de almas rebeldes e ásperas, como semeadores que buscam a dádiva da flor e do fruto ao contato do chão bruto. Em geral, são homens e mulheres que se desmandaram na autoridade e no dinheiro, na inteligência ou na beleza, assumindo graves compromissos morais que se consagram depois do sepulcro, por extenso prazo, ao gênero de atividade que íamos tentar, em benditas peregrinações de auxílio aos semelhantes, ostentando a aflitiva posição de servos apagados e anônimos, para melhor atingirem os fins a que se propuseram. Então ele está explicando que espíritos fazem esse tipo de tarefa, depois que desencarnam e veem as burradas que fizeram. Se dedicam a ajudar outros, porque não construíram, enquanto estavam na Terra, o valor adequado para terem luz, e agora tem que conquistar essa luz, sacrificando-se naquilo que é necessário sacrificar. Aí, eles chegaram no bar. O alcoólatra, cuja situação me levara a diversos serviços de preces e doutrinações nos últimos tempos da minha existência no corpo, achava-se num bar do subúrbio, a encharcar-se de álcool. Ao lado dele, o temível perseguidor dava expansão aos seus impulsos menos dignos. Cada copo cheio era uma nova taça de venenoso fluido que ele aspirava com estranha volúpia. Vocês estão vendo esta cena que o Andrezinho colocou para você em casa. Mas se você continuar caprichando assim, não vê mais ninguém estudar aqui, viu, André? Todo mundo vai ficar em casa só para ficar assistindo o cineminha. Mas tudo bem. Aproximamo-nos sem perda de tempo. Mas, antes de qualquer entendimento, e é aqui que eu quero chegar, Ornelas advertiu-me, fora dos laços físicos, ou melhor, Ornelas advertiu-me que, fora dos laços físicos, o socorro dos espíritos transviados exige outros recursos além das armas verbais. Quando ele estava no corpo, o que se esperava do doutrinador era conversar com as entidades através dos médiuns. Mas agora que ele está fora, o que se precisa ter não é só um bom gogó. Fala Ornelas com muito mais classe do que eu.
achávamos-nos ali, disse ele, sem o elemento controlador da mediunidade. Porque o médium controla a expansão agressiva da entidade. O médium não permite que o espírito grite, que o espírito bata, que o espírito quebre a cadeira, que o espírito fale palavrões, porque o médium o contém. Mas agora eles estavam no mesmo nível. Espírito com espírito. Quando o instrumento encarnado jaz nas trevas da ignorância, a entidade em desequilíbrio absorve-lhe o aparelho completamente, raiando pela possessão absoluta. Quando o médium não tem equilíbrio, quando o médium não tem conhecimento e não tem educação mediúnica, a entidade desequilibrada pode tomar conta e o médium fazer um monte de coisas erradas, um monte de coisas indevidas, porque não tem ele a educação adequada para conter a entidade. E então verificamos na Terra a exata reprodução da alma desorientada e desguarnecida de razão, oferecendo extensas mostras de loucura. A maioria dos médiuns, porém, de algum modo controlam os comunicantes irrequietos ou infelizes, exercendo determinada censura sobre palavras rudes ou inconvenientes que desejam pronunciar. Agora, estaria naquele instante com um obsessor frente a frente. Deveria preparar-me para demonstrar a ele os melhores sentimentos do meu coração. Porque da parte dele, da parte do Espírito, me daria a conhecer as notas mais íntimas da própria consciência. O Espírito ia dizer para ele as coisas mais cabeludas que o Espírito sabia sobre ele. Aí vai o cineminha. Então, prepare-se, Jacó. Agora você vai ter que ouvir. O espírito do Ornelas já sabia. Acercamo-nos da dupla inseparável, que estava ali, de forma lastimável, unidas, uma à outra. O verdugo fitava o copo do vizinho, ao jeito do magnetizador interessado na presa. Ou melhor, o verdugo, que é o espírito, né, olhava o copo que estava ali, bem pertinho dele. Era uma triste figura de vampiro, que provocaria gestos de pavor nas pessoas ao redor, se pudessem ver a sua máscara. Voltando-se para nós e sentindo-nos a observação calma, ao que me pareceu, concentrou-se para melhor resistir-nos. Ele viu que eram espíritos que estavam ali, que não eram como o bêbado. E como ele já estava acostumado, acho que a ser levado lá para a reunião mediúnica, meio que, né, constrangido, ele já se policiou para não se deixar levar. Sorriu cinicamente e, detendo-se de modo especial sobre mim, gargalhou franco, aquela gargalhada, sabe? Aquela coisa de filme de terror, né? A princípio molestei-me. Olha a reação do orgulhoso. A princípio molestei-me. Eu sou superior àquele idiota. Eu sei espiritismo. Eu ia no centro espírita. Quem é ele para rir de mim? Quem ele está pensando que ele é? Tudo isso passa na cabeça de uma pessoa dita normal. Experimentei um mal-estar intraduzível. O espírito endurecido me envolvia, que estava envolvido em sombra nebulosa, arremessava contra mim forças envolventes e perturbantes. Mentalmente, o espírito sabia como envolver o novato com a ação mental, projetando essas energias sobre o espírito que estava ali, que ele conhecia. Ornelas sacudiu-nos os ombros vigorosamente e disse: acorda, meu, qual é? Não, não foi isso que ele disse. Vejo-lhe a inexperiência, Jacó. Não tenha medo. Centralize a vontade e reaja com todas as energias de que dispõe. Prepare-se para ouvir e falar com serenidade.
suas condições psíquicas, a sua capacidade, a sua maneira de entender a realidade espiritual, vão vir à superfície do rosto e do verbo. Não se deixe abater, eu te ajudarei. E então essa advertência calou-me consoladoramente no interior, embora na realidade não conseguisse sofrear o receio diante da agressividade do perseguidor, que se unia a mim com expressões provocadoras. E aí vem o diálogo, que eu não vou ler, porque é muito interessante, e que eu tenho certeza que vocês vão procurar no livro, para verem qual é a maneira pela qual o Espírito e o Jacó se encontram e conversam. Nós, com isso, estamos lembrando que o título não é nada. A superioridade moral, a superioridade real é que interessa. Não importa se a gente foi no centro espírita, se a gente era religioso, se a gente deu cesta básica, não importa nada. Nada disso é importante, a não ser aquilo que realmente nós construímos dentro de nós, como essência. Muitos católicos acham que vão para o paraíso porque deixaram suas fazendas para a igreja. Muitos evangélicos acham que vão para o paraíso porque deram o dízimo. Muitos espíritas acham que vão para nosso lar, ou coisa parecida, porque tomaram passes, ou porque trabalharam em atividades da sua religião. Se vocês observarem, é o mesmo raciocínio, é a mesma leviandade, é a mesma superficialidade em qualquer uma das crenças. Não é isto que vai salvar nem católicos, nem evangélicos, nem espíritas, nem ninguém de qualquer crença. Não é isso. Não é onde você foi, é o que você fez. Como você fez. Não importa que você nunca tenha ido a nenhuma crença, a nenhuma religião. Eu recomendo com muito empenho, recebi também nesta semana, por e-mail, de um irmão nosso de Santos, nosso Alberto Piccoli, agradeço por isso, Alberto, um correio eletrônico que fala, e é muito bonito, fala sobre o Deus de Spinoza, um filósofo. O Deus de Spinoza é o Deus que Einstein disse que acreditava. Quando perguntaram a ele se ele acreditava em algum Deus, ele disse: eu acredito no Deus de Spinoza. Leiam o texto, procurem na internet, o Deus de Spinoza. É o conceito que Spinoza, lá no começo do primeiro milênio, ou um pouco depois, aqui a Ana Paula colocou para mim, Baruch Spinoza, nasceu em Amsterdã em 1632 e faleceu em Haia em 1677. É algo extremamente precioso e que tem os conceitos espirituais em cada uma das frases. Mas é uma das coisas mais arrojadas que alguém pôde ter escrito em 1600, quando a igreja dominava o horizonte da humanidade com conceitos de perseguir os que não se dissessem católicos, os que não acreditassem nas escrituras, os que não fossem nas cerimônias. É um grito realmente de liberdade. E este é um dos textos mais importantes, eu acho, que nesta época se escreveu, valendo inclusive para os conceitos de Deus que muitos fazem até os dias de hoje. Um Deus que nos liberta, um Deus que nos respeita, um Deus que nos ama. É este que está nessas verdadeiras pérolas que o filósofo Baruch Spinoza
nos apresenta lá no século XVII. Bem, nós vamos então deixar para a próxima semana, a partir da pergunta 278. Hoje nós andamos rápido, nós somos 2 perguntas. Temos algumas perguntas que queremos aproveitar o tempo para respondê-las. Olha aqui, o Antônio Carlos Ferreira dos Santos, lá de Fortaleza, pergunta: os espíritos ovoides também sentem-se inferiorizados se eles tiverem grandes posições no plano terrestre? Bem, Antônio Carlos, o espírito ovoide a que você se refere, ele está bem descrito no livro Libertação, de André Luiz e Chico Xavier, além de outras obras que também falam sobre eles. A característica desses espíritos é terem, por desajustes no mal, perdido a capacidade de controlar a sua própria forma. O perispírito, aquela roupagem que nós temos depois que o corpo físico desencarna, ele é mantido pela ação do corpo mental, que obedece às linhas de força e se mantém da forma como nós nos conhecíamos. Quando o espírito defrauda a sua capacidade mental a um certo nível, ele vai perdendo o controle dessa forma e o perispírito perde a capacidade de se manter íntegro. E então resta apenas uma coisa que parece um ovo de Páscoa, para você, daqueles 40, sabe? Um ovo de Páscoa, 40, 50, aquele grandão assim. Para você fazer a ideia, o Andrezinho não vai ter como pôr para você ver na televisão, mas imagina um ovo de Páscoa grande. Um corpúsculo ovoide tem essa forma, que é mais ou menos a forma da nossa cabeça, né? Alguns têm uma cabeça maior, é um ovo de Páscoa 58, 60, mas um ovo de Páscoa, ele tem essa forma. E então, por não ter este controle, estes espíritos são usados por entidades inteligentes para anexarem-nos aos corpos físicos, nos plexos, nas regiões nervosas, e com esta influenciação, já que são espíritos bastante negativos na sua maldade, eles geram desajustes, desequilíbrios no equilíbrio orgânico, no equilíbrio mental e emocional das pessoas a quem eles são imantados. Portanto, eles seriam como, vamos dizer assim, como que bombas relógio que alguém arma, alguém que os utiliza. Por isso, não seria aqui, dentro daquilo que você está perguntando, capazes de terem noções a respeito, porque eles perderam o controle, eles não se identificam uns aos outros. Não há um congresso dos ovoides. Eu sou ovoide, vou lá no congresso dos ovoides, a gente vai fazer uma reunião para que os ovoides façam um protesto contra o rei dos ovoides. Não, eles não têm esse raciocínio lúcido, eles estão embotados no próprio mal. E é isto que faz com que eles percam a capacidade de se equilibrar e manter a sua forma. Eles não ficarão assim para sempre. Eles recuperarão isso quando vencerem esse ensimesmamento, esse embutir-se, que o ódio, que a raiva ou que a maldade acaba fazendo com eles. Eles precisam vencer isso. Então, há processos mediúnicos, processos magnéticos, que os espíritos melhores, os espíritos superiores utilizam para ajudar estas entidades a voltarem a controlar pela mente o equilíbrio do seu perispírito. Portanto, poderíamos dizer assim, são entidades inconscientes para este nível do que você está perguntando. Tá bom, Antônio Carlos? Essas explicações você poderá conferir lá no livro Libertação, quando os ovoides são objeto também de estudo. Além de outros livros que o próprio André Luiz traz esses temas, você pode procurar em diversos canais da internet, você vai ver ovoides, você terá muitas informações, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta, viu, Antônio Carlos? A Marlene de Leopoldina faz um comentário. Quantas vezes me pergunto como estou agindo como espírita aqui na Terra? As atribulações e aflições são grandes, há sofrimentos, expurgos.
Reconheço, se eu chegar lá como o irmão Jacó, sei que estarei feliz. Abraços, Marlene. Olha, eu também acho que se eu chegar lá como o irmão Jacó, eu vou estar feliz. Mas para isso, Marlene, a gente tem que começar a combater o orgulho, o egoísmo já. Porque não adianta a gente ir no centro espírita. Ir no centro espírita ou assistir a TV Alvorada Espírita é só mais problema. Viu? É só mais confusão. Porque se a gente não lutar, não se esforçar, nós não teremos como dizer, ai, não sabia de nada, por isso que eu errei. Não. Então é uma oportunidade que a gente precisa aproveitar. Agora, vamos viver a nossa vida, Marlene, queridos telespectadores, tendo estes exemplos, essas pessoas, estas almas como referências, mas não seremos nós que vamos imitá-los. O que aconteceu com o André Luiz, aconteceu com o André Luiz, espírito, no nosso lar. O que aconteceu com o irmão Jacó foi a experiência do irmão Jacó. Cada um vai ter a sua, que vai ser diferente daquele seu vizinho. Esposas terá uma situação, o marido terá outra, cada filho vai ter a sua, e nós não temos como alterar estas coisas depois que tudo já está consumado. Nós só podemos mudar alguma coisa enquanto estamos caminhando. Depois que acabar a viagem, aí já não dá mais. Então, eu quero passar por uma experiência ainda melhor do que a do irmão Jacó. E eu não quero ir para o nosso lar, não. Eu quero ir lá mais para cima. Porque se eu ficar mirando só no nosso lar, eu vou acabar só chegando no umbral ou na treva bem abaixo. Então eu tenho que mirar lá mais para cima, né? Vamos lá, trabalha, mais um pouco. Quem sabe a gente pode chegar um pouco mais ou menos perto lá da região do umbral médio, assim, não é para lá que eu quero ir, mas entre eu querer e eu fazer, a diferença tem que ser diminuída, né? O mundo espiritual vai nos ajudar sempre. Mas é preciso que a gente faça alguma coisa, para que eles tenham como nos ajudar. Se não fizermos nada, esperarmos que eles que façam, não dá não. Então, Marlene, você vai chegar o dia que vai dar graças a Deus por tudo que você passou. Como, aliás, fez Bernard de Palissy. Na Revista Espírita, Bernard de Palissy conta que ele conseguiu sair da Terra em uma encarnação, e na encarnação seguinte, nascer em Júpiter, que segundo as orientações dos espíritos é o planeta mais avançado do sistema solar. De uma vida para outra, hein? Mas ele conseguiu isso porque, quem sabe, ele foi uma Marlene e aguentou. Quem sabe ele passou pelas dificuldades e superou com paciência, com renúncia, mesmo que ele não tenha resolvido os problemas. Então, Marlene, você tem talvez as possibilidades maiores para dentro de alguns anos agradecer muito ter sido a Marlene que lutou, que enfrentou dificuldades, que teve pessoas que não te compreenderam, que não te ajudaram, e ainda assim você foi fiel aos seus ideais, tá bom? Obrigado por você estar sempre conosco, viu, Marlene? Nós sempre nos lembramos de você, pedimos a Deus que continue a te dar força para enfrentar todas as suas lutas. Um grande abraço. Mais alguma coisa, Ana Paula? Nós temos mais alguns minutos. A Cícera tinha levantado a mão. Alice, por favor. Sobre os ovoides. Ele não regrediu aí como espírito, que vai perdendo perispírito, ele vai ficando confuso, não regride nesse caso? Uma pessoa que perde a perna, regride? Mas aí ele perdeu a mente. Não, ele não perdeu a mente. Ele perdeu o controle da forma. Ele continua tendo a mente. Eu achei que ele ficasse confuso. É como alguém que por algum motivo envelheceu e contraiu ou começa a apresentar o Alzheimer. Ele perdeu o controle do cérebro, mas ele não deixou de ser um espírito. O corpo não corresponde àquilo que ele é capaz de fazer, porque há uma dificuldade de expressão
que as células do cérebro não captam mais como a vontade dele queria. Mas ele não deixou de ser um espírito, não deixou de ser inteligente. Nós temos muitas notícias, por exemplo, de manifestações de pessoas que têm um corpo marcado por uma síndrome que gera a dificuldade mental, pessoas que estavam durante longos anos presas a síndromes como Down, por exemplo, ou como pessoas que perderam todo o controle da mente, não eram capazes, não tinham lucidez, porque o Down ainda às vezes tem lucidez, ele, dependendo do grau, ele interage com as pessoas, mas existem determinadas enfermidades cerebrais que tiram da pessoa isto, e é muito comum que estas pessoas se manifestem numa reunião mediúnica através de outros médiuns e falam como pessoas que não estão doentes, e falam das coisas que aconteceram em casa, que eles presenciaram. O médium não sabe disso, o espírito sabe, que pede para a mãe e para o pai ter paciência, que isso está sendo muito importante para ele como espírito, para recuperar-se. Então, enquanto ele está administrando um corpo, ele tem dificuldade de falar, mas quando ele está usando, depois que pode ser levado junto de um médium, e ele pode falar usando os recursos do médium, ele fala como uma pessoa adulta, não fala como um espírito de criança, um espírito como antigamente se chamava de retardado, não, entendeu? Então, quando acontece isso no plano espiritual, o espírito não deixou de ser o que ele é, mas ele está em um estado de desequilíbrio próprio da maldade, e ele vai recuperar-se disso, só que ele precisará melhorar-se para sair dessa condição. O espírito, portanto, não é caso de ele regredir, porque ele deixou de ter o controle da forma, ele não perdeu a mente, tá bom? Tanto que a forma ovoide é a expressão mínima da mente do ser que pensa, ainda que desajustado. Ele perde tudo o que é acessório, mas consegue manter o núcleo, onde a mente está preservada. Ok? Bem, nós damos então como terminado o encontro desta noite, já estamos no nosso horário. Agradecemos a presença de todos vocês, de todos os que estão nos assistindo, participando do estudo desta noite, no primeiro dia útil e primeiro trabalho de 2013 que a nossa instituição realiza. Obrigado, vamos fechar os olhos para fazermos a prece. Nós te agradecemos, Jesus, por podermos estar iniciando nesta casa as tarefas regulares através do estudo das leis espirituais. Nada se modifica em nossa vida se não colocarmos, se não inserirmos, se não nos abastecermos de conceitos diferentes, de pensamentos novos, de convicções que indiquem ao nosso raciocínio a lógica das mudanças. Por isso é que é tão importante que o nosso primeiro encontro seja na noite em que estudaremos, em que poderemos fazer perguntas, em que debateremos. E se estivermos com o coração aberto e a mente favorecida pelo desejo de aprender, certamente muitas coisas que o livro dos Espíritos tem a nos dizer nos beneficiarão para sempre. Obrigado por podermos chegar até aqui, enquanto muitos ficaram pelo caminho. Muitos irmãos nossos perderam o corpo,
e não podem nesse instante beneficiar-se com a descoberta das chaves tão importantes para a reconstrução de suas vidas, que as leis do Espírito fornecem. Todavia, que nós que aqui estamos, não sabendo ainda por quanto tempo, não percamos esse tempo desperdiçado por leviandades, por preguiça, mas ao contrário, saibamos usá-lo na construção do nosso amanhã e do amanhã dos outros. Um amanhã melhor do que o ontem. Obrigado pelos Espíritos que continuam a nos amparar, que tudo fazem para aqui na nossa instituição ou nos lares que nesse instante também oram, todos nos conectemos através da sintonia do bem e nos transformemos em agentes da bondade. Espíritos que nos visitam sem que a gente saiba, que tratam de nossas doenças do corpo e da alma, sem deixarem a conta, que consolam, que estimulam, que reerguem, que abraçam, que servem. Que nós possamos, neste novo ano, não lhes dar tanto trabalho, facilitar-lhes o serviço e cooperarmos com os objetivos celestes da renovação do mundo, remando o barco na mesma direção da corrente. Por isso, Senhor, ter estes Espíritos ao nosso lado, mesmo fora do Natal, continua a ser o maior presente que a gente poderia receber. Agradecidos, oferecendo em silêncio a oração que você nos ensinou. Pai nosso,